Fala meus amigos, vocês estão bem? Eu sou o Álvaro Vinícius e você está no canal Investindo aos 30. Nesse vídeo eu quero falar sobre os 5 fatos sobre a estratégia Buy and Hold. De onde que eu tirei esses 5 fatos? Foram do livro Investindo em Ações para o Longo Prazo, do Jeremy Siegel. Então já fica aí a indicação de livro, o pessoal pede bastante, qual livro é legal para investidor de longo prazo, para a gente ter uma base. Esse é um dos livros aí que são muito bons, trazem exemplos reais, exemplos históricos, e o Siegel consegue trazer de uma forma bem tranquila nesse vídeo como que ações no longo prazo são, no longuíssimo prazo, dão retorno muito acima aí da inflação nos últimos 200 anos, obviamente falando de mercado norte-americano, que é um mercado mais maduro, né, que tem todo um histórico aí para poder acompanhar, diferente do nosso mercado, onde tivemos período de hiperinflação, então estraga todos os números, fica bem complicado de acompanhar, porém é possível pescar muita coisa interessante desses livros e trazer para a nossa realidade. Então já peço para você deixar o seu like aí. Quando você deixa o like, você ajuda muito o canal a continuar crescendo, a chegar a mais pessoas, a me motivar a continuar trazendo esse tipo de conteúdo educativo aqui para o canal, tá bom? Então se você gosta desse tipo de conteúdo um pouco mais educativo, mostrando o que nós podemos aprender desses livros, que às vezes as pessoas primeiro querem dicas de livros, isso é muito legal, né? É leitura, é aprendizado. E o segundo, qual é a nossa interpretação desses livros? O que a gente pode pescar dentro desses livros que é interessante trazer para a nossa realidade? Então é exatamente o que eu tentei trazer aqui nesse vídeo, falando sobre os 5 fatos sobre a estratégia Buy and Hold do livro Investindo em Ações no Longo Prazo, do Jeremy Siegel, tá bom? Então, o segundo conceito que ele traz nesse livro é que ações no longuíssimo prazo, no longo e no longuíssimo prazo, elas são menos arriscadas do que os títulos onde o risco é definido como desvio padrão do retorno atual. Até curioso, né? Porque a gente sempre fala que renda variável é risco, e de fato é risco, mas no longo prazo, usando uma estratégia Buy and Hold, ele comprovou através, a gente vai, quando a gente prosseguir aqui com os slides, a gente vai perceber que de fato o que ele traz no livro é isso mesmo, que ações no longo prazo, elas são, além de darem um retorno maior, elas são menos arriscadas do que os títulos públicos norte-americanos. Então isso é muito curioso e vamos perceber aqui e ver se isso é possível trazer para a nossa realidade, tá? Mas renda variável sim tem seus riscos, aliás, muitos riscos, você pode simplesmente perder todo o seu dinheiro aí, mas ela também potencializa quando você sabe o que você está fazendo, e eu acho que esse é o grande X da questão, né? Bom, o primeiro fato sobre a estratégia Buy and Hold: ações possuem melhor retorno no longo prazo. Então o Siegel traz esse gráfico lá, e já devem ter assistido, já devem ter visto esse gráfico em outros canais, em outros educadores financeiros falando, porque de fato ele mostra que ações no longo prazo aí, nesse período pesquisado pelo Siegel no livro, ela retornou assim muito superior aos outros itens, né? Então aos bonds, que são os títulos americanos, ao ouro, ao dólar. Então de fato, quando você olha para o longuíssimo prazo, você vê o efeito das ações aí. E ele conseguiu provar no livro que as ações possuem melhor retorno no longo prazo. Acho que esse é um fato que não é muito novidade, né? Muitas pessoas sabem que é isso que acontece mesmo com ações no longuíssimo prazo. O segundo fato é: ações trazem menor risco no longo prazo. Esse aqui sim, eu achei bastante curioso, e eu acho que ele é o X da questão que ele traz no livro aqui. Porque como podemos ver, as ações são muito mais voláteis a curto prazo, e de fato, né? Porém, muito menos volátil a longo prazo do que a teoria moderna do portfólio diz que elas deveriam ser. Teoria moderna do portfólio, estamos falando sobre Markowitz. Vou fazer um vídeo ainda falando sobre a teoria moderna de portfólio. É bastante técnico também esse tipo de conteúdo, esse tipo de material. Eu estudei bastante no MBA que eu fiz sobre mercado financeiro. Então, um dos próximos vídeos será sobre a teoria moderna do portfólio, tá? Então, o que a teoria moderna diz? Que ações costumam sim ser voláteis a longo prazo, mas o Siegel trouxe no livro aqui que não é bem assim o entendimento dele, de acordo com o estudo que ele fez, tá? Tomando a longa visão histórica, Siegel demonstra que nos Estados Unidos, por períodos de 5 ou mais, os retornos reais das ações após a inflação, né, que é o retorno real, tiveram um retorno médio de 6,5%, cada vez menores, até que em 30 anos os desvios observados são metade do que as estatísticas padrão esperam. Então a gente pode ver no gráfico aí a volatilidade das estoques, né? A volatilidade histórica das estoques, que são no caso aí as ações, dos bonds, os títulos, né? Então a gente pode ver como as ações de fato elas trouxeram menor risco no longo prazo. Então um fato muito interessante sobre o Buy and Hold aí. O terceiro fato que o Siegel traz no livro: ações protegem contra a inflação no longo prazo.
Então, o que é a figura exibe? Os melhores e piores retornos reais de ações, títulos e contas a partir de 1802 sobre períodos de 1 a 30 anos. Para um período de retenção de 20 anos, as ações sempre foram rentáveis. Então, ações no longo prazo são rentáveis. Para períodos de 30 anos, o pior desempenho anual das ações permaneceu confortável, né, acima da inflação em 2,5% ao ano, abaixo do retorno médio de 30 anos sobre os ativos de renda fixa. Então, o terceiro fato aqui sobre a estratégia do buy and hold: ações protegem contra a inflação no longo prazo. Porque, de fato, o que vai importar para o investidor, isso independente se é curto, médio ou longo prazo, é que você obtenha um retorno real, um retorno acima da inflação. Porque se você obter um retorno menor que a inflação, você está perdendo dinheiro, tá? Então, hoje, por exemplo, a nossa poupança, ela perde para a inflação. Então, quem tem dinheiro na poupança está perdendo dinheiro porque o poder de compra dessa pessoa, ele acaba se deteriorando. Aquele dinheiro que está parado lá, ele vale menos, né? Porque ele não rende acima da inflação. Então, é muito importante que você tenha retornos acima da inflação. Eu acho que esse é um dado muito interessante, e o Ziegel provou no vídeo que, pelo menos comparado ao mercado norte-americano, as ações trouxeram aí um retorno acima da inflação no longo prazo, comparado com outros títulos aí, tá bom? O quarto fator, né? Toda carteira de longo prazo deveria investir em ações. Então, independente do que o Ziegel fala aqui, independente do perfil do investidor, se ele é mais moderado, conservador, arrojado, e até mesmo independente do tempo que ele vai investir, as ações, ele deveria ter na sua carteira ações, tá? Então, o gráfico mostra que uma carteira deverá possuir participações e ações mesmo para períodos relativamente curtos, 1 ano, 2 anos, e aqui vem a porcentagem. Então, se você vai investir 1 ano, 13% em ações. Então, quanto mais tempo você pretende ficar exposto em renda variável, ficar exposto em aplicações financeiras para obter retorno, maior tem que ser a sua exposição em ações, tá? Porém, à medida que o período de investimentos cresce, aumenta a participação de ações na carteira para se obter a melhor relação risco-retorno. Para um período de 5 anos, a carteira deverá ter 25% em ações para obter a melhor relação risco-retorno. Então, quanto mais tempo você, como eu falei, né, ficar exposto, mais você tem que aumentar a quantidade de ações que você tem em carteira, a sua porcentagem aí, tá? Então, para um período de 10 anos, a carteira deverá ter uma participação de 39% em ações. Isso comparado risco-retorno. Por fim, para um período de 30 anos, a carteira deverá ter 68% em ações para obter a melhor relação risco-retorno. Então a gente vê que o Ziegler vem trazendo nesse livro aqui dados históricos e, de fato, provando a eficácia do buy and hold, né? Que muita gente questiona, né? Ah, mas como que o buy and hold ganha dinheiro? Isso é besteira. Em que momento eu vou vender uma ação? É o próximo vídeo que eu estou preparando, né? Quando que um holder deve vender uma ação ou quando ele não deve vender uma ação? É um dos próximos vídeos que eu devo lançar por aí. Mas o Ziegler, nesse quarto fato que ele traz aqui, ele prova por A mais B que a relação risco-retorno em ações no longo prazo trazem muito benefício. Bom, o quinto e para mim talvez o fator mais importante do que o Ziegel traz nesse livro é buy and hold se beneficia do investimento em valor. Então, o Ziegel demonstra que as estratégias de valor superam consistentemente os índices de mercado em 2% ou mais nos retornos compostos anuais. O que é o índice de mercado? Então ele está dizendo aqui que se você fazer a stock picking, ou seja, você selecionar ativos baseado em valor, e quando a gente fala valor, nós estamos falando de indicadores fundamentalistas, no longo prazo você vai superar os índices, pelo menos no estudo que ele fez, tá? A grande maioria superem até 2% ou mais os retornos compostos anuais. Então, para ele enxerga mais vantagem você selecionar bons ativos, selecionar boas ações baseadas em valor, do que você ficar comprando índice ou comprando os ETF aí, né, que são baseados em índices, tá? Então, critérios como preço sob lucro, taxa de dividendos, índice preço valor contábil e baixa capitalização são fundamentais para obter retorno superior. Então, basicamente, o que ele está dizendo é, quanto melhor for a sua análise fundamentalista dos indicadores da empresa, melhor vai ser o seu retorno no longo prazo com aquele ativo, tá? Além disso, o Ziegel demonstra que o investimento em ações de crescimento e no IPO, oferta pública inicial, em geral no longo prazo, tendem a apresentar mau desempenho em relação aos índices oficiais de mercado, o S&P 500 e o Dow Jones. Aqui, talvez, comparado à nossa realidade brasileira, seja um pouco diferente. A gente viu os últimos anos aí, os IPOs que lançaram aqui no Brasil dando bastante retorno, né? Lá
até por ter muita empresa, tem muita empresa small cap pequenininha, que às vezes a empresa nem existe de fato, né? É um conceito, já abre capital na bolsa, muita fintech nos Estados Unidos, muita empresa assim já abre capital para poder querer pegar parte desse dinheiro e começar assim, de fato, começar a investir, crescer. Lá não vem demonstrando tanto retorno aqui, tá? Eu acho que essa realidade é um pouquinho diferente ainda do Brasil, mas quanto mais o mercado brasileiro quanto mais ficar maduro, quanto mais ele crescer, a tendência é acompanhar essa tendência norte-americana, e aí sim a gente acaba caindo numa realidade bem parecida com a deles, tá? Então, como você vai investir no longo prazo, é importante sim você se atentar a este fato aqui que o Ziegler demonstra no livro, tá? Então, para ele, só small caps aí e entrar em IPO não dá muito retorno, pelo menos no mercado norte-americano, nesse período que ele fez o estudo, tá? E aí, as flutuações de curto prazo, os ciclos econômicos, a inflação e as respostas à nova legislação não influenciam o investidor buy and hold, tá? Então, esse é um outro critério, um outro estudo que ele conseguiu perceber isso aí. E de fato, a gente percebe que as pessoas, eu fico muito confuso quando eu vejo o holder operando notícia, né? Ah, que é isso, que é aquilo. Cara, se você está investindo por longo prazo, não faz sentido você operar notícia, né? Você está fazendo trade? Se você não está fazendo trade, não faz sentido nenhum. É óbvio que você tem que acompanhar, sim, mas pô, eu vejo muito burburinho sobre coisas pequenas, assim, sabe? O cara de repente vende um ativo porque ouviu a notícia A, a notícia B e quando ele vai ver ele perdeu uma perdeu uma ótima rentabilidade num bom ativo aí porque simplesmente operou notícias e não faz o menor sentido, tá? Então opere análise fundamentalista. Quanto mais você acompanhar, quanto mais você tiver critérios fundamentalistas e menos critérios de notícias, melhor vai ser no longo prazo. É isso que o Ziegler demonstrou aqui nesse estudo, tá bom? Então nesse vídeo é isso. Novamente peço para você deixar a curtida, comentar o que você achou, se faz sentido o que o Ziegler trouxe, esses 5 fatos sobre o buy and hold, se fez sentido esse meu entendimento sobre essa parte do livro. E fica aí a dica sobre esse livro, né? Vocês pedem muito sobre dica de livro, então fica aí investindo em ações no longo prazo. Vocês vão ver os estudos, vão ver tudo que o Ziegler pesquisou e trouxe para esse livro aí, que particularmente eu acho sensacional aí e meio que indispensável para o investidor de longo prazo, tá bom? Nesse vídeo é isso, espero que você tenha gostado do conteúdo. Um forte abraço e até breve.